Oi, senti vontade de fazer esse vídeo e vim trazer para vocês. Sobre coisas que eu aprendi e vivi nos últimos 5 anos no Pilates e na vida. É muito reflexivo esse tema, porque ele mexe muito com a questão de trabalho, né, que é o que eu vivo no dia a dia em relação à minha área, fisioterapia e Pilates. E a vida pessoal, né, que é sobre as reflexões do que eu quero fazer, do que se eu quero continuar, se eu pretendo mudar de área ou fazer alguma outra coisa no futuro. Atualmente eu tenho pegado, né, me pegado pensando sobre se eu estou fazendo o que eu realmente quero e gosto, né? Nos últimos 5 anos, eu não posto muito aqui no YouTube, mas quem me acompanha já tem um tempo, né? Desde que eu me formei, há 7 anos atrás, eu saí de Sorocaba, vim para São Paulo e tenho enfrentado muita coisa, aprendido muita coisa. E eu também tenho tido que ser muito forte, né? Para encarar essas mudanças e adaptar as coisas ao meu favor. Então, nesse meio tempo aí, eu né, criei o meu espaço aqui, né, nessa sala. Já existia, mas hoje esse espaço é meu. Construí isso e hoje tenho meus clientes aqui, né? Então minha situação financeira basicamente vem daqui, desse espaço, tanto do Pilates como da fisioterapia. E também comecei um outro espaço em Sorocaba, que é onde eu morava. E eu tenho ficado muito. Cada dia que passa, assim, eu estou feliz em relação a tudo isso, né? Porque não foi fácil, eu tive que trabalhar bastante, tive que aprender muito e principalmente trilhar meu caminho. E é sobre principalmente a experiência, né? Então, o Pilates tem me ensinado muita coisa. E uma dessas coisas, por exemplo, é sobre as pessoas, sobre os nossos clientes, né? Muitas vezes a gente acha que a faculdade ela deixa a gente pronto, né, para atender e tal, mas não mesmo. Não, a gente nunca está pronto, a gente está sempre aprendendo. E atualmente eu tenho me pegado nessa questão. O que eu aprendi está sendo suficiente para mim hoje, ou não, né? E assim, eu tenho tido esse anseio por aprender mais coisas, por viver experiências diferentes. E eu estava pensando comigo, né? Será que outras pessoas, né, assim, na profissão, têm também esse anseio? Chega um tempo que você fica ali se sentindo, como que é a palavra? Se sentindo, como que eu posso dizer? Esqueci a palavra. Quando você para, sabe? Não cansado, estagnado, essa é a palavra. Será que as pessoas se sentem estagnadas mesmo depois de um tempo fazendo, né, a mesma coisa? E essa minha rotina, né, de empresa, de atender, de cuidar de empresa, é muito cansativa porque eu nunca tô ali parado, na verdade, fazendo a mesma coisa, não tenho uma rotina 100%. Mas, ao mesmo tempo, de uma forma geral, nesses últimos 5 anos, 7, eu tenho feito as mesmas coisas e eu tenho me sentido um pouco estagnado. Então, eu resolvi compartilhar esse vídeo, né, com vocês, profissionais ou outras pessoas de outras áreas, que se sentem assim também. E aí eu estava pensando comigo, né, eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, vai se sentir estagnado se ela faz a mesma coisa e se ela não está contente 100% com aquilo. E eu comecei a refletir que eu não estou contente com o que eu estou fazendo 100%, porque eu anseio por mais, né? Eu anseio por aprender mais, por viver outras coisas diferentes que agregue, né, ao que eu já aprendi. A vida é tão rápida e eu acho que a gente não tem que se contentar mesmo, né? Se a gente não está feliz, se a gente sente essa falta de algo, a gente tem que correr atrás. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Então, assim, vivendo no Pilates, né, durante esses 5 anos, eu tenho aprendido muita coisa, eu tenho aprendido sobre as pessoas, eu tenho aprendido que nem sempre não é sobre os exercícios que eu vou passar no Pilates
ou a forma como eu vou atender o paciente na fisioterapia, o que que eu vou escolher usar. É mais sobre a atenção que eu vou ter com ele, né? Isso é uma das coisas que eu mais reflito ao longo desses anos. E, tipo, por que que o meu diferencial hoje como profissional, né? Hoje eu encontrei o meu espaço aqui em São Paulo, inclusive em meio a tantos espaços de pilates que tem aqui no bairro onde eu moro. Eu tenho um diferencial e eu nunca imaginei que esse diferencial seria o atendimento, sabe? O acolhimento, que é o básico de uma pessoa que vai atender outra. Eu nunca imaginei que seria sobre o acolhimento e não a técnica. Então, eu tenho aprendido muito e continuo aprendendo todos os dias com as pessoas, principalmente. Então, saber receber o cliente, o paciente, né? Saber ouvi-lo, saber dar atenção, saber modificar quando aquilo não está bom para ele. Então, assim, entender ele principalmente como ser humano primeiro. Então, esse tem sido o meu principal diferencial. Eu nunca imaginei que isso seria, mas é. E aí tem várias reflexões, né? Então, eu tenho aprendido isso e eu acho isso muito importante, né? Eu aprendi isso através do Pilates, no atendimento do Pilates, todos os dias, entendendo sobre as pessoas, vendo como elas são iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? E isso fez com que eu sempre fui muito acolhido pelos meus pacientes, né? Principalmente por isso. Então eu fui me desenvolvendo em cima disso, e isso eu sou muito grato por isso, que né, hoje tudo tá fluindo muito bem por causa disso. Mas eu ainda sinto essa necessidade de aprender mais, de ir atrás e de técnica também, de conhecimento sobre pessoas e experiências. Então eu estava pensando por mais que ao longo desses anos eu aprendi muita coisa, tem muito mais coisas para mim aprender. E eu preciso de experiências novas, preciso viver coisas novas em lugares novos, com pessoas novas. Não significa que eu vou parar de fazer o que eu faço, não. Significa que eu preciso melhorar, né? Então esse vídeo seria mais um desabafo, né, para pessoas que estão passando pela mesma situação que eu, porque eu acho que tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente sentir assim, e isso mostra o quanto somos dedicados à nossa profissão, ao nosso trabalho, à nossa casa, onde a gente construiu o nosso trabalho, a nossa rotina e as pessoas à nossa volta. Mas o que realmente também não podemos permitir é que a gente continue estagnado e não se sentindo completo, é, e achar que está tudo bem, né? A gente não pode continuar achar que está estagnado, está cansado e quer melhorar e achar que está tudo bem, porque não está. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. E é isso que eu tenho me forçado nos últimos 2 anos, por exemplo. Acho que é os últimos 5 anos, porque foram tudo que eu tenho aprendido foram coisas novas e barreiras que eu tive que enfrentar, né? Pedras que a gente tem que tirar do caminho. E então eu preciso continuar, né, sendo forte e atrás. E eu estava observando também que um grande motivo pelo qual a gente muitas vezes se segura na rotina e não se permite a mudar, né, a mudanças, é o apego às coisas e às pessoas. Hoje eu não sou apegado a onde eu moro, né, São Paulo, eu moro aqui há 5 anos. Eu tenho uma trajetória onde eu vim da Bahia para Sorocaba, de Sorocaba para cá. Eu não sou apegado ao local, mas eu sou apegado às pessoas. E muitas vezes eu tenho dificuldade de romper essa rotina e partir para coisas novas, para mudanças, principalmente por causa das pessoas, né? Muitas vezes eu sinto que eu vou falhar com elas e isso não é legal. Isso acaba gerando uma prisão, né? Assim como na família também. Eu tenho meus objetivos, meus planos e muitas vezes também eu planejo eles e sigo eles baseado também nas pessoas que eu amo, na segurança delas. Isso também não está certo, isso não é legal. Então eu estava refletindo, eu preciso começar a pensar no que eu quero de fato, né? Tudo que eu quero fazer de fato, a vida é muito curta para isso. Essa semana que passou, eu perdi uma pessoa muito especial e aí isso me fez refletir, né? Luciano, você não tá satisfeito com a sua rotina, então você precisa mudar. O que você quer fazer? Você precisa ir atrás disso. Isso não significa que você vai deixar de ser presente na vida das pessoas e que você não vai poder ajudar, né? Só precisa seguir o seu caminho de forma mais pausada.